Meu nome é Antônio Carvalho. Tenho 81 anos e moro na cidade de São Paulo, num bairro antigo onde as casas ainda têm grades de ferro trabalhadas e calçadas com árvores que levantam o cimento. Na semana passada, meu filho Marcelo me ligou e disse com aquela voz cuidadosa que os filhos usam quando acham que estão sendo delicados: Pai, a gente precisa conversar sobre como o senhor está vivendo. Eu já sabia o que significava. Essa conversa estava rondando há meses entre silêncios desconfortáveis, um lugar mais seguro, alguém para te ajudar, um residencial para idosos, palavras suaves para dizer a mesma coisa, que eles já não confiavam que eu pudesse me virar sozinho. Depois que minha esposa, Helena, partiu há 3 anos, fiquei sozinho pela primeira vez em 48 anos de casamento. 48 anos dividindo café da manhã, discussões pequenas, domingos na feira do bairro e caminhadas pela Avenida Paulista. E, de repente, silêncio. No começo me virei bem. Cozinhava arroz e feijão como sempre. Lavava minha roupa, pagava minhas contas. A casa estava quieta, mas eu dizia para mim mesmo que era uma tranquilidade merecida. Depois, as coisas mudaram. Devagar, sem barulho. Faltava ar subindo as escadas. As mãos tremiam ao abrir potes. Entrava num cômodo e esquecia por que tinha ido. Uma manhã escorreguei saindo do chuveiro. Alcancei a parede a tempo. Não caí. Mas naquela noite, deitado no escuro, pensei: e se da próxima vez eu não conseguir me segurar? E se ninguém me encontrar por dias? Foi quando liguei para o Marcelo e pedi para ficar na casa dele por um tempo. Ele aceitou na hora. Minha nora, Juliana, foi gentil. Meus netos, Caio e Lívia, pareciam felizes de ter o avô por perto. A primeira semana foi boa. Jantares em família, risadas, sentir que eu ainda fazia parte de algo. Mas a realidade não demora para se mostrar. Eles trabalham. As crianças têm escola, futebol, aula de inglês. Na segunda semana, eu voltei a ficar sozinho a maior parte do dia, mas agora na casa de outro. Os comentários começaram a escorregar como pedrinhas no sapato. Pai, dá para abaixar o volume? Sábado a gente vai sair o dia todo, o senhor vai ficar bem? Não eram cruéis, só estavam vivendo a vida deles. E eu, sem querer, ocupava espaço. Uma noite ouvi o Marcelo falando com a irmã dele no telefone. Eu sei que é o certo, mas eu tô esgotado. Não consigo nem sair tranquilo. Não devia ter ouvido isso, mas ouvi. E entendi uma coisa que pouca gente diz em voz alta. Morar com a família nem sempre diminui a solidão. Às vezes amplifica, porque você está cercado de gente e ainda assim se sente invisível. Depois de 3 meses, voltei para minha casa em São Paulo. O Marcelo ficou preocupado, mas insisti. Precisava do meu próprio espaço. Precisava parar de me sentir um peso. O alívio durou pouco. As escadas estavam mais duras. Cozinhar me cansava. Deixava cair coisas. Uma tarde, tentando trocar uma lâmpada, minhas mãos tremiam tanto que tive que sentar. Fiquei olhando para aquela lâmpada apagada, me perguntando se era assim que começava o fim da autonomia. Procurei ajuda domiciliar algumas horas por semana. A primeira cuidadora foi eficiente. Boa pessoa. Mas era estranho alguém reorganizar minha cozinha, mexer nas minhas coisas. E depois vieram as contas. Quase R$ 15.000 por mês por atendimento parcial. Minha aposentadoria cobria só uma parte, o resto saía das minhas economias. E não eram só os números. Eu lavo a louça logo depois de comer. Ela preferia deixar para mais tarde. Eu dobro as toalhas de um jeito. Ela tinha o método dela. Era minha casa, mas já não era mais totalmente. Depois ela teve uma emergência familiar. Veio outra pessoa, depois outra. Cada vez eu tinha que explicar onde ia cada coisa, como eu gostava das coisas, o que eu precisava. Me cansei. Cancelei o serviço. Então o Marcelo encontrou um residencial para idosos na Zona Sul. Limpo. Boas avaliações. Equipe médica presente. Só experimenta 1 mês, pai.
Aceitei porque estava cansado de decidir sozinho. O quarto era correto, pequeno, impecável, mas não era lar. O horário era rígido. Café da manhã às 7h30, almoço ao meio-dia, jantar às 5. Eu nunca jantei às 5 da tarde na minha vida. Gosto de ler até tarde, mas às 9 apagavam as luzes do corredor. Se tinha luz embaixo da porta, batiam. Seu Antônio, é hora de descansar. Hora de descansar. Depois de 81 anos tomando minhas próprias decisões, alguém me dizia quando dormir. Uma noite quis sair para sentir o ar fresco. Me barraram. Horário externo finalizou às 19 horas. Política de segurança. Segurança. Essa palavra virou jaula. Não estava tão doente assim. Caminhava, pensava com clareza, mas vivia como se já tivesse perdido todo o controle. Com 3 semanas liguei para o Marcelo. Filho, isso não é viver. Voltei para casa. O sol parecia mais brilhante, mas os desafios continuavam. E então aconteceu algo inesperado. Caminhando em direção à pequena mercearia da esquina, cruzei com minha vizinha, Patrícia, mãe solteira, sempre apressada. Ela falava no telefone, angustiada. Não consigo sair mais cedo de novo. Meu chefe já me deu advertência. Desligou e suspirou como quem está prestes a se quebrar. Sem pensar muito, falei: se algum dia você precisar que alguém busque sua filha na escola, eu passo por lá todo dia. Ela me olhou surpresa. Não quero incomodar, seu Antônio. Não incomoda quem oferece. Foi assim que tudo começou. No dia seguinte, busquei a Beatriz, de 7 anos. Ela falou o caminho inteiro até em casa. A Patrícia começou a me deixar comida algumas noites, me ajudou a pagar contas pela internet, configurou entrega de supermercado para o pesado. Um vizinho consertou minha torneira, trocaram aquela lâmpada que eu não consegui. A Beatriz começou a colar desenhos na minha geladeira. Me chamava de vô Antônio, mesmo eu não sendo avô dela. Uma noite a Patrícia me disse: o Senhor mudou a nossa vida. Eu estava afogada. Sorri. E você mudou a minha. Tinha esquecido o que era me sentir útil. Era isso que estava faltando. Não precisava que alguém fizesse tudo por mim. Precisava continuar importando. Não digo que essa seja a solução para todo mundo. Talvez alguns precisem de mais cuidados. Talvez morar com a família funcione para outros. Mas aprendi uma coisa. Não existem só 2 opções: independência total ou dependência absoluta. Existe um espaço no meio. Dá para aceitar ajuda sem perder o controle. Dá para contribuir sem se esgotar. Gastei milhares em serviços e me sentia sozinho. Agora gasto quase nada e me sinto mais conectado do que em anos. Dinheiro compra assistência, não compra pertencimento. Tenho 81 anos, moro sozinho em São Paulo, mas não estou sozinho. Continuo sendo útil, continuo aqui, continuo sendo Antônio. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Nos meses que se seguiram, minha vida ganhou um ritmo que eu não conhecia há anos. Não era a rotina de antes, quando Helena estava aqui e tudo tinha seu lugar certo. Era diferente, mais leve, mais vivo. Buscar a Beatriz na escola virou o momento que eu mais esperava no dia. Ela sempre saía correndo quando me via, mochila batendo nas costas, sorriso largo. Vô Antônio, hoje a professora falou de você. De mim? Ela perguntou quem me buscava, e eu disse que era meu avô emprestado. Avô emprestado. Gostei disso. A Patrícia e eu criamos uma espécie de acordo silencioso. Ela não insistia em me pagar. Eu não insistia em recusar a comida que ela deixava. Às vezes era um tupper com estrogonofe. Outras, um bolo de fubá ainda quente. Uma vez deixou um bilhete grudado na tampa. Obrigada por existir, seu Antônio. Guardei esse bilhete na gaveta da cômoda, junto com as cartas antigas que a Helena me escreveu quando namorávamos.
Mas não foi só com elas que minha vida mudou. O bairro inteiro começou a se revelar de um jeito que eu nunca tinha percebido. Seu Valdir, dono da padaria, sempre me guardava o pão francês quentinho. Dona Célia, da banca de jornal, separava as palavras cruzadas para mim. O Rodrigo, rapaz novo que mora 3 casas para baixo, começou a me ensinar a usar o celular direito. Seu Antônio, o senhor não precisa gritar no WhatsApp. É só digitar normal. Eu nem sabia que estava gritando. Caixa alta é gritar na internet. Aprendi. E comecei a mandar mensagens para os meus netos sem parecer que estava brigando com eles. Mas nem tudo era fácil. Teve dias em que acordei com dor nas costas tão forte que mal conseguia sair da cama. Teve manhã que esqueci de tomar o remédio da pressão e só lembrei quando a Patrícia perguntou se eu estava bem, porque meu rosto estava vermelho. Teve tarde que a solidão bateu do mesmo jeito, mesmo com a geladeira cheia de desenhos da Beatriz. Envelhecer não deixa de doer só porque você encontrou um propósito. A diferença é que agora a dor não vinha sozinha. Um dia, a Beatriz chegou da escola mais quieta que o normal. Sentou no sofá, balançando as perninhas, olhando para o chão. O que foi, pequena? Vô Antônio, a senhora da escola disse que todo mundo tem que ter pai e mãe, mas eu só tenho mãe. Meu peito apertou. Sabe o que eu acho? Que família não é só quem mora na mesma casa, é quem cuida, quem aparece, quem fica. Ela me olhou com aqueles olhos grandes, cheios de dúvida e esperança misturadas. Então o senhor é minha família? Sou sim, se você quiser. Ela pulou no meu colo e me abraçou com tanta força que quase me derrubou da cadeira. E ali, segurando aquela menina que não era minha neta de sangue, mas era minha de coração, entendi uma coisa que ninguém me ensinou em 81 anos. A gente não envelhece sozinho por falta de gente. A gente envelhece sozinho quando para de se importar com os outros. Mas a vida tem um jeito de testar a gente bem quando acha que está tudo certo. Foi numa quinta-feira. Eu tinha acabado de buscar a Beatriz e estávamos voltando para casa quando senti uma tontura forte. Tudo ficou embaçado. As pernas fraquejaram. Me apoiei num poste. Vô Antônio, o senhor está bem? A voz dela parecia longe. Tentei responder, mas as palavras não saíam direito. Ela largou a mochila e correu até a padaria gritando. Seu Valdir, o vô Antônio está passando mal. Não lembro direito do que aconteceu depois. Sei que o Valdir me ajudou a sentar, que alguém ligou para Patrícia, que ela chegou correndo, largou tudo no trabalho, que me levaram para o pronto-socorro. Os médicos disseram que foi a pressão, que eu tinha esquecido de tomar o remédio de novo, que na minha idade qualquer descuido podia ser perigoso. Fiquei internado 2 dias em observação, e nesses 2 dias meu quarto virou ponto de encontro. A Patrícia ia todo dia depois do trabalho, levando a Beatriz junto. O Rodrigo apareceu com o notebook dele para me mostrar como assistir filme na internet. Dona Célia mandou uma cesta de frutas. Seu Valdir trouxe pão de queijo. Até o Marcelo, meu filho, ficou surpreso quando chegou e viu tanta gente. Pai, eu não sabia que o senhor conhecia tanta gente. Eu também não sabia. Mas a verdade é que eu conhecia. Só tinha esquecido de prestar atenção. Quando recebi alta, a Patrícia fez uma proposta. Seu Antônio, eu sei que o senhor gosta da independência, mas a gente podia criar um grupinho no WhatsApp, só para avisar que está tudo bem, todo dia de manhã, só um oi. Se não mandar, a gente vai atrás. Achei que ia me sentir vigiado, mas não, me senti cuidado. Entrei no grupo. Nome dele? Rede do Bem do Bairro. Tinha eu, a Patrícia, o Rodrigo, Dona Célia, seu Valdir e mais uns 5 vizinhos. Todo dia de manhã, todo mundo mandava um oi. Às vezes alguém pedia ajuda. Às vezes alguém oferecia algo. Às vezes só mandava foto de gato. Mas funcionava. E foi assim,
Nesse vai e vem de mensagens, comidinhas trocadas, favores pequenos e grandes, que percebi a verdade que ninguém me contou quando fiquei velho. Não existe envelhecer sozinho ou acompanhado. Existe envelhecer isolado ou envelhecer conectado. Eu tinha tentado de tudo. Morar com a família, contratar ajuda, ir para um residencial. Todas essas opções tinham uma coisa em comum: alguém cuidando de mim, alguém resolvendo por mim, alguém decidindo por mim. Mas o que eu precisava não era de alguém para viver minha vida, era de gente para viver junto comigo. Hoje, 6 meses depois daquele susto, continuo morando sozinho. Continuo com minhas manias, meus horários, minha casa do jeito que gosto. Mas não estou isolado. A Beatriz ainda cola desenho na minha geladeira. A Patrícia ainda deixa comida. O Rodrigo me ensinou a pedir Uber. Dona Célia me chama para jogar buraco nas tardes de sábado. Seu Valdir me contrata para fazer a contabilidade simples da padaria, porque descobriu que trabalhei 40 anos com números. Eu contribuo. Eu importo. Eu pertenço. Não sou um peso. Não sou um problema a ser resolvido. Sou parte de algo maior. O Marcelo ainda se preocupa, mas agora ele entende. Ligou semana passada. Pai, eu estava errado. O senhor não precisava de um lugar mais seguro. Precisava de um lugar mais seu. Ele entendeu. E eu também. Tenho 81 anos. Moro sozinho em São Paulo. As escadas ainda cansam. As mãos ainda tremem. A memória ainda falha. Mas não tenho medo. Porque aprendi que envelhecer com dignidade não é sobre não precisar de ninguém. É sobre construir uma rede onde todo mundo precisa de todo mundo, onde todo mundo cuida de todo mundo, onde ninguém é peso, todo mundo é ponte. Dinheiro resolve problemas, conexão resolve solidão. Eu sou Antônio Carvalho, tenho 81 anos e finalmente entendi como se vive.